para falar de multiplicadores de Lagrange, nós vamos determinar o máximo ou o mínimo de uma função sujeita a uma restrição. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma função onde a gente está vendo que tem um máximo de uma função que eu chamei de f. Então fica função f em função de x e y. Aqui é o x e aqui é o y. Então tem um valor aqui de máximo. Agora, multiplicadores de Lagrange é função, eu vou querer saber o máximo de uma função, onde tem uma restrição envolvida. Aqui está a mesma função, que está o máximo dela. Aqui tem uma restrição, e aí está aqui o plano, ó. Eu corto a função, e eu quero saber o máximo da função sujeita a uma restrição que a gente vai chamar de r de x e y. E a restrição é uma função que restringe. Então, o máximo da função tem que estar dentro desse plano aqui. Porque ele está sujeito a uma restrição. E aí, então, nós vamos ter três tipos de função. Vamos ter a função propriamente dita, que eu vou chamar de f de x, y. A restrição eu vou chamar de r de x, y. E sempre igual a zero. E vamos ter a função de Lagrange, que está aqui, função de Lagrange, não é aqui vermelhinho, está aqui. Vai ser chamar de L de x, y e lambda. A fórmula vai ser esta, f de xy menos lambda vezes r de xy. Sempre lembrando que a função rxy vai ser igual a zero. Nós vamos entender bem isso quando nós fazer exercício. Esta função de Lagrange aqui está a fórmula, como eu vou montar ela. Eu vou resolver um sistema que vai aparecer quando eu derivar a função de Lagrange em relação a x igual a zero. Depois eu vou derivar ela em relação a y e vou igualar a zero. E eu vou ter a própria restrição. Então essas três aqui vão me dar um sistema e eu vou resolver esse sistema. Isso é o método dos multiplicadores de Lagrange, para me achar o máximo e mínimo de uma função que está sujeita a uma restrição que vai ser fornecida. Então tá, vai ser dada a função, vai ser dada a restrição, eu vou montar a função de Lagrange com essa fórmula e na hora de resolver eu vou ter que fazer isso aqui. E aí resolvo o sistema que vai aparecer dessas derivadas que eu vou fazer. Então, vamos agora fazer um exercício, né? Isso aqui eu tinha falado no outro vídeo, né? Máximos e mínimos de uma função, só que agora nós vamos achar máximos e mínimos de uma função sujeita a uma restrição, coisa que antes não era. Nós vimos aqui no vídeo de método do Hessiano. Agora vamos ver método dos multiplicadores de Lagrange, quando tem restrição. Vamos para resolver essa função aqui, né? Resolva. Ache o ponto de máximo ou mínimo, não sei, da função a seguir, que está aqui, sujeito à restrição, esta restrição aqui. Bom, pessoal, a restrição, não sei se você se lembra, que eu tinha colocado que r de x, y tem que ser sempre igual a zero. Aqui está sendo igual a 4, então eu passo 4 para cá, vai dar x mais y menos 4 igual a zero. O que eu fiz? O 4 eu passei para o lado de cá. Então, esta aqui é a restrição. É a restrição RXY. Está aqui. Eu tive que botar o 4 para cá para ficar igual a zero. Já temos uma coisa. E a função está aqui. A função foi dada. E aí a gente tinha comentado, né, que nós vamos ter que achar a função de Lagrange com essa formulazinha aqui. L, x, y e lambda. Vamos colocar aqui, vamos ver se vocês enxergam. Ó. Vamos colocar aqui.
L, x, y, lambda, igual a função menos lambda, estou montando a função de Lagrange, R, só copiei dali. Agora que está copiado, vamos substituir. Função de Lagrange, x, y, lambda, f de x está dado ali, só copiar, x ao quadrado mais y ao quadrado menos lambda, tá aqui, vezes r de xy, tá aqui, eu acabei de achar a função, vai dar x mais y menos 4. Ok, a função de Lagrange está montada. Vamos achar a derivada em relação a x. Então, derivada de L em relação a x vai ser 2 vezes x, aqui derivando, 2 vezes x. Derivada de y vai dar zero, porque é derivada em relação a x, e y nesse caso é uma constante. Então não precisa escrever. Menos lambda, é uma constante aqui no nosso caso. Derivada de x é zero, não é 1, quer dizer. Sim, derivada de x é 1, porque é em relação a x. Derivada de y é zero. Derivada de 4 também é zero. Então, o que vai sobrar aqui? Derivada da função de Lagrange em relação a x. Isso aqui é um 6 virado ao avesso, né? Esse 6 aqui. Eu não consigo representar muito bem. Vai ser 2x, só copiando, né? Menos lambda. Prontinho. E aí, nós temos que igualar isto a zero. Igualando a zero e isolando aqui, vou passar lambda para lá, vai dar 2x igual a lambda, x igual a lambda sobre 2. Pronto. Achamos uma função. Próxima coisa é derivar em relação a y. Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Derivada em relação a y. Para a gente, vou pegar uma caneta diferente aqui. Derivada de Lagrange em relação a y. Novamente, a derivada de x agora é zero, porque é em relação a y, daí não precisa botar. Derivada de y ao quadrado vai dar 2y, derivei, menos a constante vezes. Derivada de x é zero, porque é em relação a y. Derivada de y é 1. Derivada de 4 é zero. E aí, copiando e passando a limpo, tirando a poluição que não precisa colocar, vai dar 2y menos, isso aqui tudo vai dar lambda, igual a zero. Eu posso isolar o y, aqui vai dar a mesma coisa, y igual a lambda sobre 2. Ok, então eu já tenho aqui que x é lambda sobre 2, y é lambda sobre 2. E agora eu vou pegar a própria função aqui, x mais y menos 4 igual a zero. Então ficaria x mais y menos 4 igual a zero. Agora temos que resolver o sistema juntando essas três equações, né? No lugar do x aqui, eu posso botar lambda sobre 2. Então vai ficar lambda sobre 2 mais, no lugar do y, também lambda sobre 2. Lambda sobre 2 menos o 4 que eu só copiei, igual a zero. Agora eu vou descobrir, né, que lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 é 2 lambda sobre 2 igual o 4 passa para lá. Corta, corta, lambda igual a 4. Sabendo o lambda, né, a gente pode
lambda é 4. A gente pode determinar que o x é 4 sobre 2, portanto o x é 2. O y é 4 sobre 2, y igual a 2 também. Então o ponto que nós achamos, né, de máximo ou mínimo é 2 e 2. Tá aí o ponto. Só que esse ponto pode ser tanto máximo como mínimo. Então, tá feitinho então, pessoal. Achamos o ponto por multiplicadores de Lagrange. Bom, pessoal, eu vou desempatar para saber se esse ponto que eu achei é máximo ou mínimo. Se ele for máximo, qualquer outro valor que eu pegar tem que ser menor que ele. E se ele for mínimo, qualquer outro valor que eu pegar tem que ser maior que ele. Então, máximo qualquer... Eu vou comparar com um outro ponto. Então, vamos ver qual o valor dele aqui, substituindo, né? F no 2 e 2 vai ser, substituindo o valor de x, que é 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é o y. 4 mais 4. O valor lá em 2 e 2 é 8. Bom, para saber se é máximo ou mínimo, eu vou pegar um outro valor qualquer e vou comparar. Mas tem que ser um valor que está dentro da restrição. Eu vou chutar x igual a 0. E aí eu vou calcular o y ali. 0 mais y menos 4 igual a 0. Só substituir o x ali dentro. Y é igual a 4. Então, o ponto de comparação que eu vou chamar de A, é um ponto que eu vou batizar de A, é 0 e 4. E aí nós vamos substituir esse valor dentro da função para ver se esse aqui é máximo ou mínimo. Ou ele é o maior de todos, ou ele é o menor de todos. Vamos substituir esse ponto que eu vou comparar lá dentro, vai dar f de 0, 4 igual a 0 ao quadrado, substituindo o x, mais 4 ao quadrado. F de 0, 4 vai ser 16. Olha, 16, pessoal. 16 é maior do que 8. Logo, ele é ponto de mínimo, então.